nos dê a compreender as Escrituras, que o Senhor nos transforme à imagem e semelhança de Cristo, nos confronte na nossa impiedade, Pai, e nos leve à santificação por meio do Teu ensino. Seja doce, seja bondoso conosco, Pai. Nós carecemos do Senhor e cremos que o Senhor falará aos nossos corações, porque esta é a inspiração da Tua palavra. Te louvamos e agradecemos por este precioso momento e que o Senhor nos concede estar e entender. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, uma coisa que não é muito comum no nosso meio é a caça aos animais. Já reparou? O frango não vem, Mariana, naquele pacotinho zip, congelado soltinho. Eu gosto daquele congelado soltinho. Não vem, meu irmão. Bacon não é pacote embalado a vácuo. Alguém matou o porco, sabia? É porque a gente já perdeu há muito essa cultura, né, de matar animais. Presbítero Ismar, você já comeu galinha morta na hora, meu irmão? Não, nunca. Não, a galinha caipira, né? Alguém está balançando a cabeça. Alguns lugares isso ainda é bastante comum. Nos Estados Unidos tem preservado, por gosto, que gosto estranho, né? A caça aos animais. O que eu quero dizer para você de uma forma muito curiosa é que tem um homem chamado Phil Robertson que fez uma verdadeira fortuna em cima disso. Uma das mais esperadas temporadas de caça nos Estados Unidos é a caça aos patos. E este homem, Phil Robertson, inventou um pequeno apito, um instrumento que, quando assoprado, ele produz exatamente o som que os patos fazem. Meu irmão, isso é fantástico para eles. Eles se ajuntam, então, à beira de um rio, escondidos na margem, ou então eles vão para um descampado, se deitam todos ali no gramado, se cobrem com folhagens, e quando eles veem os patos passando, ou mesmo quando eles estão escondidos ali às margens do lago, aqueles homens assoam um apito, e os patos que estão em revoada mudam a sua direção. Os que estão escondidos logo voam procurando de onde vem o som. E esse é o trágico momento que todos eles são abatidos. O caçador tem pleno sucesso com essa boa isca, e os patos têm ali o fim da sua vida, porque ouviram um som que parecia familiar, mas era som de morte. Por que o seminarista está falando de pato, galinha caipira e apito de patos? Porque essa é uma forma boa de nós introduzirmos e pensarmos na ilustração que Davi está nos remetendo neste salmo, para falar desta dinâmica da vida dos crentes, e na forma como os crentes muitas vezes estão sujeitos a perigos, como os crentes estão há muito perto de terem as suas vidas ceifadas, ou muito perto de grandes riscos, sejam eles até mesmo morais, ainda que não sejam físicos. E Davi está nos mostrando como é sorrateira a ação daqueles que não amam o Senhor, e como é que os crentes devem estar fundamentados no Senhor, para não se deixarem levar por iscas. Isso vai ficar mais claro, eu espero. A gente que prega espera que o texto fique claro, meu irmão, e que você associe isso ao longo desta ideia. Pense em um tema. Vamos trazer algumas ideias sobre este tema. Refugie-se no Senhor. Quando nós estamos falando de perigos, de empreitas que trazem a nós grandes riscos, nós estamos pensando neste Deus que é a segurança, e é sobre isso que o salmista vai falar diante destes perigos que lhe estão sujeitos. Refugie-se somente no Senhor. Esta é a primeira coisa que fica evidente, e é a fala do salmista no primeiro verso. Nós não sabemos exatamente qual é a circunstância em que Davi escreve esse salmo, quais são os perigos literais que ele está enfrentando, mas é certo que a sua confiança está no Senhor, e é assim que ele abre o salmo. Davi abre este texto de uma forma convicta. Essa é uma confissão de fé, meu irmão. Antes de tudo, antes de qualquer argumento, de qualquer desdobramento, ele vai dizer: no Senhor me refugio. É como se Davi fincasse uma estaca e marcasse
o centro e o início do salmo, dizendo: no Senhor me refugio. Davi está dialogando com os refúgios desta vida. A forma como nós muitas vezes queremos encontrar lugares seguros no nosso pensamento racional, no conhecimento humano que pode nos proporcionar saúde, no conhecimento humano que vai nos conceder segurança pública e nenhum de nós passará por perigos, o conhecimento humano que vai nos ajudar a esclarecer os nossos problemas psicológicos, e nós então, por um estudo profundo da alma, deixaremos de sofrer e nada mais será difícil. Davi está se opondo à confiança nas coisas que são passageiras e nas coisas que são fracas nesta vida. Como o texto que nós lemos do Salmo 20, como o texto que nós lemos em Jeremias, Davi está dizendo: não confio no homem, confio no Senhor. E esta é a confissão de fé sobre a qual ele inicia o Salmo. O que fica muito claro é o porquê de dizer desta confiança no Senhor. Veja que, logo em seguida, Davi está falando desta isca, desta proposta tentadora, daquilo que soa familiar, mas que é caminho de morte, quando ele diz que alguma pessoa lhe propõe: fuja como um pássaro para o seu monte. Fuja, Davi, para um lugar mais seguro. Fuja para algo mais confiável. Você precisa de algo mais sólido para crer. Você precisa de um plano de vida mais estratégico. Confiar no Senhor somente não é suficiente, e a proposta dos inimigos é esta: fuja para o monte. A questão, meu irmão, é que Davi acaba de identificar qual é o risco ao qual ele está submetido. Você lembra da isca dos patos? É esta. Quando sutilmente os seus inimigos estão lhe propondo a confiança, o refúgio em algo que não é Deus. E Davi diz: como, pois, dizeis isto? Davi põe em clara comparação, como se dissesse: eu temo ao Senhor, eu amo a Deus. Que absurdo é esta proposta de me oferecer um lugar de refúgio diferente do Senhor. E Davi identifica a estratégia dos seus inimigos quando ele diz: aí estão os ímpios. Eles armam o arco e dispõem a sua flecha na corda. Ele narra propriamente a forma como acontece a caça, o inimigo tensionando o seu arco, dispondo a flecha para as ocultas. Aquele inimigo que está escondido às margens, nas beiras dos campos, e bem camuflado, onde deseja atirar contra os retos de coração. Davi entende que, estando refugiado no Senhor, não há riscos a correr. Entende que o seu refúgio no Senhor é pleno e seguro, e ali os seus inimigos não podem lhe alcançar. Portanto, para que a vida de Davi seja ceifada, os seus inimigos precisam lhe tirar do refúgio, que é o Senhor. E eis a proposta: fuja para o monte. E neste voo disperso, neste voo ansioso por outro lugar de refúgio, é então o momento que os inimigos o veem ao céu e podem derrubá-lo. Esta é a ilustração que Davi está nos mostrando. A consequência, meu irmão, daqueles que abandonam o refúgio no Senhor e buscam refúgio em outras montanhas, é o que o verso 3 nos diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Este verso é um pouco curioso, uma vez que ele não é bem definido no texto hebraico. Mas nós podemos olhar para ele sob uma ótica física, primeiramente. Destruídos os fundamentos da nossa vida física, o que nos resta? As pessoas dizem por aí, talvez isso tenha a sua parcela de verdade no escrito bíblico, quando dizem que enquanto a vida há esperança, enquanto a vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. E meu irmão, longe de Cristo é exatamente isso.
Enquanto a vida há alguma esperança, o fim da vida, o cessar de qualquer expectativa, o não ter mais para onde fugir, é o momento da morte. Pois destruídos então os fundamentos da vida física, o que resta? Nada. Nós poderíamos olhar para esse texto e pensar sobre este momento como uma vida moral. Quando nós vemos, e parece que é este o cenário atual, o mal imperando sobre o bem, o que nos resta? Quando nós vemos a mentira governando sobre a verdade, quando nós vemos os maus sobre os bons, os valores inversos, aquilo que é verdade de Deus posto como mentira, e conforme Romanos nos diz, a mentira tomada por verdade, o que nos resta? Este é um momento em que Davi está mostrando que, seja pelo contexto físico, seja pelo contexto moral, espiritual, uma vez que a confiança no refúgio pleno que é o Senhor é abalada, para onde nós correremos? Se Deus não é refúgio seguro o suficiente para a nossa vida, o que mais pode ser? O que Davi transpassa para nós no verso de número 3 é o total desamparo daqueles que estão distantes do Senhor. Estão sempre voando, procurando um monte seguro para se aninharem, e enquanto isso estão sujeitos às flechas dos ímpios que estão em oculto, intentando contra os retos de coração. Aqueles que não se refugiam no Senhor, o que resta é a pergunta do verso 3, que poderá fazer o justo? Talvez esta mesma seja uma analogia a uma circunstância da vida de Davi. A palavra de Deus nos conta que certa vez houve guerra e um homem faleceu. Davi enviou muitos dos seus valentes para consolarem Hanum, filho deste homem. Aquele homem então enlutado entende que Davi havia enviado guerreiros não para o confortarem no seu luto, mas provavelmente para sondarem a terra, para procurarem estratégias a fim de derrubá-lo. Duvidou de fato das intenções de Davi. O que esse homem faz é cortar as vestes dos homens de Davi na altura da cintura, de forma que as suas partes íntimas ficassem expostas, as suas vergonhas ficassem expostas. E talvez Davi esteja fazendo uma referência, porque se traduzida literalmente a palavra fundamentos, ela pode nos remeter à palavra nádegas, a própria nudez do homem. E talvez seja esta uma comparação. Muitos talvez nessa frase, porque nós não temos nenhum escrito que nos comprove o momento em que o Salmo é composto e ter relações diretas aplicáveis, o que é uma certa ligação deste momento com este caso dos homens de Davi, é que tanto estes como aqueles estão totalmente desamparados, as suas vergonhas estão expostas, a barba daqueles homens foi totalmente cortada de um lado da face, e para eles era sinal de vexame, de miséria, de desonra. E é tudo isso que resta àqueles que dão ouvidos ao som que é agradável e que os tira do refúgio seguro no Senhor e os faz procurar um monte. Irmãos, o que pode ser um refúgio mais seguro do que o nosso Deus? O que nos pode oferecer uma segurança que é melhor do que aquilo que temos no Senhor? Nós precisamos ter profunda atenção e entender que muitas propostas de fuga soam benéficas, soam boas aos nossos ouvidos, mas elas mesmas são a isca que vai nos conduzir à própria ruína. O dinheiro é uma destas. De forma alguma a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ter dinheiro. Você vai encontrar homens como José do Egito, homens como Abraão, homens como Jó, que foram ricos, Salomão em toda a sua glória. Mas o que é claramente condenável à luz da palavra de Deus é a confiança no dinheiro.
E isto a palavra nos mostra em muitas vezes, dizendo: de exorte aos irmãos que têm bens neste mundo, que não confiem nos seus bens. Mas, meu irmão, vamos falar aqui, só nós aqui agora, que ninguém escute. Não é confortador ter dinheiro para caso você se infecte com o Covid, você poder ser tratado no Albert Einstein? Não dá um confortozinho no coração? Saber que o seu plano de saúde cobre o helicóptero? E aí você vai te levar, vai te operar, vai te resolver? Veja, meu irmão, como é sutil. E lembre-se de que os primeiros mortos do nosso país nessa terrível pandemia foram um dos melhores hospitais do país. Momentos em que o coração quer algo palpável, algo que lhe encha, que lhe preencha, mas a confiança está sendo mais uma vez deixada, quando Davi está nos lembrando que a nossa confiança é única e exclusivamente no Senhor. Talvez você pense: eu tenho a quem cuidar de mim, tenho meu marido, tenho meus filhos, graças a Deus tem pessoas que me amam, que estão ao meu redor. Meu irmão, olhe pelo seu coração, sonde o seu coração se estas coisas mesmas não estão se tornando o seu refúgio, se estas coisas não são propostas no seu coração para que você confie nelas, e isto lhe tira do refúgio que é o Senhor, lhe pondo na mão de homens, e maldito o homem que confia no homem, porque qual dos nossos pode nos socorrer? Em muitos momentos nós nos deparamos com momentos que nenhum dos nossos pode fazer nada. Meu irmão, isso é terrível, isso é muito ruim. Ontem eu e a Sara, a gente estava quebrando a cabeça e pensando: como é que dá para a gente ajudar na situação? Será que a gente pode ir lá? Não pode, porque nós não pegamos Covid ainda. Será que a gente pode mandar comida? Não, mas eles já estão lá na casa dos parentes, são acomodados. Sabe, meu irmão, essa sensação de impotência, todos nós. Por isso a palavra claramente está nos dizendo: refugie-se no Senhor, e não nessas outras coisas que vão nos propor alguma segurança, mas são perigosas. Estes caminhos, irmãos, eles se apresentam para nós como boas soluções, mas no final das contas são eles o próprio perigo. Essas coisas que dizem: voe para aquele monte, lá é seguro. Esta jornada até o monte, este é o próprio perigo, porque saindo do refúgio que é o Senhor, ali estamos sujeitos a todo mal e a todos os perigos. Em oposto a isso, a palavra de Deus nos traz consolo e conforto. O Senhor Jesus nos diz no livro de João, no seu capítulo 10, também no capítulo 6, diversos momentos que o Senhor Jesus vai nos falar sobre garantias. Momentos em que o Senhor Jesus vai dizer: as minhas ovelhas eu as tenho na mão, e da minha mão ninguém as arrebatará. É curioso quando o Senhor diz que nem o inimigo, nem outros homens, nem nós mesmos, porque o Senhor é o bom pastor que arrebanha as suas ovelhas. Irmãos, a palavra nos diz que estar no Senhor é aquilo que é seguro e que é convicto. A confiança que temos em Deus, o deleite que temos no Senhor. Quando a nossa alma se amargura no íntimo pelos sofrimentos que são reais, e nós podemos nos debruçar em oração, clamar a Deus, receber paz do Senhor. Quando muitos médicos já nos dizem que não há o que fazer e os recursos humanos se limitam, Deus é uma fonte segura para recorrer e para buscar ao Senhor, para orar a Deus. Deus sempre se apresenta a nós como total segurança, como um refúgio confiável. Lucas, mas e se eu morrer? Mas e se, como você disse, a vida se esgotar? Enquanto há vida, há esperança. E se eu morrer? Deixa eu falar um negócio para você que estava bem na minha cabeça aqui de manhã. E eu nem sabia que eu ia pregar de noite. A gente cantava de manhã, logo depois do momento de intercessão, a igreja bem vazia, e eu fiquei pensando: nossa, como vai ser bom
o culto, que essa turma doente voltar, e a gente já estiver sem máscara para cantar com mais vigor, e a igreja bem cheia, e um momento de louvor desse, nós cantarmos O Teu Amor Não Falha. Falei, vai ser maravilhoso, pensando comigo. São momentos que Deus nos lembra da própria palavra dEle. E eu pensei, como vai ser então muito mais glorioso quando na eternidade nós cantarmos ao Senhor, todos os crentes, nós e aqueles que já se foram, sem pecado, sem dor, sem medo, sem angústia, e o Senhor nos pôr a louvá-lo e a glorificá-lo. Irmãos, certo teólogo já dizia que não há dores e tribulações na terra, não há perdas na terra que não possam ser consoladas na glória celestial. Deus é refúgio seguro, ainda que a morte chegue, ainda que morra, viverá. E se não de Covid, de infarto, de acidente ou de velhice. Um dia você vai estar no meu velório, ou eu vou estar no seu. Mais do que isso, um dia eu e você estaremos na glória, porque o Senhor é refúgio seguro. Davi volta os seus olhos para o Senhor. Ele manifesta essa confiança no Senhor, nos chamando ao refúgio no Senhor, e mostra a estratégia dos inimigos. E agora Davi vai voltar os seus olhos totalmente para Deus, e falar da forma como Deus age para com este mundo. Entendendo então, meu irmão, que nós somos chamados não só a buscar refúgio no Senhor, mas nós somos chamados a buscar a justiça em Deus. Talvez o nosso coração seja arrebatado por este sentimento de, mas será que isso não vai passar? Será que os ímpios vão sempre prevalecer? Será que estes tais caçadores que estão à oculta espreitando a vida de Davi, será que Davi vai precisar viver sempre com medo deles? Será que eu vou sempre enfrentar os meus pecados, os meus medos, e esta luta será tão árdua e sem fim? Quando é que haverá justiça? Quando é que as coisas serão resolvidas? E os olhos de Davi se voltam para o Senhor. Eu quero dizer a você ainda mais, em um segundo ponto esta noite: busque justiça em Deus. O salmista nos diz, quase que em uma ruptura do salmo, parece que ele mal terminou o primeiro assunto, e o verso 4 se volta totalmente dizendo: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Davi volta os seus olhos para algo eterno, para algo sublime, e é esta a expressão da santidade de Deus. Deus é totalmente distinto dos homens e das suas criaturas. Deus não tem o seu governo limitado e terreno como os maiores governos que nós já vimos. O trono do Senhor é celestial, a sua santidade está manifesta no seu santo templo, e lá o Senhor governa do seu trono. E a narrativa de Davi é que os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não há nada que passe oculto ao Senhor. Seja desde a injustiça que acontece nos palácios do Planalto, seja desde as mentiras do nosso coração, quando nós nos enveredamos em pecar no nosso dia a dia, seja também os sofrimentos e as dores daqueles que estão passando por tribulações e de forma temente oram e confiam no Senhor. Todas as coisas estão sendo contempladas pelos olhos de Deus. Quando nós lemos o texto em português, infelizmente não nos é permitido compreender plenamente a forma como o Senhor está falando neste texto, mas é quase um pedido de Davi. Há uma construção da língua hebraica que nos leva a uma ideia daquele famoso imperativo, daquele pedido, um pedido reverente. E é esta fala de Davi neste momento, quando ele fala das pálpebras do Senhor que sondam os filhos dos homens e os olhos do Senhor que estão atentos. Quando nós lemos o texto hebraico e podemos interpretá-lo de forma um pouco mais literal, esse texto é um pedido, é um clamor de Davi dizendo: olha, Senhor, o que se passa sobre a terra, olha, Senhor, o que fazem os filhos dos homens.
E o verso de número 5 nos mostra de fato esta ação de Deus. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Talvez você esteja dizendo, que chato, cara. Semana passada o seminarista pregou o Deus que prova para mostrar providência. E essa semana ele vai falar de novo que Deus põe à prova. Meu irmão, deixa eu te dizer que nem eu planejava. Este sermão é o meu sermão de prova do seminário. É aquela bala na agulha, sabe aquela bala extra no bolso do paletó? Dizem que o crente tem que estar pronto para pregar e para morrer. O sermão do domingo passado era o meu outro sermão de prova. Os dois que eu não havia pregado na igreja, esperando o momento oportuno. E hoje de manhã o pastor ainda reiterou dizendo, irmãos, Deus queria que fosse pregado exatamente o que foi pregado. E eu não ouso questionar o Senhor ou levantar qualquer tipo de questionamento, e Deus sabe dos meus planos de dizer, quando houver uma oportunidade, eu prego este salmo. E aconteceu semana passada, e aconteceu de novo. E me parece claramente que Deus está dizendo à igreja, seja perseverante na aprovação, porque eu quero que vocês sejam aprovados. Deus põe à prova ao justo e ao ímpio. Deus põe à prova ao justo para que seja aprovado. Curioso é que os dois textos estavam escritos e prontinhos, e os versos que eu coloquei como base para esses textos eram os mesmos, os quais li na semana passada sobre o livro de Tiago, quando o Senhor nos mostra que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança tem ação completa para que sejamos perfeitos e aperfeiçoados no Senhor, à medida da estatura de Cristo. É esta a medida da nossa perfeição. Irmãos, toda esta tribulação, toda esta provação, por mais dura que seja, a única coisa que é certa e objetiva, uma vez que nós não sabemos qual será o resultado, é que ao fim dessas coisas, os justos, os tementes a Deus, se parecerão cada vez mais com Cristo, até que chegamos à perfeição na glória eterna com o Senhor. Mas e aos ímpios? Os ímpios também estão sendo provados. Mas fora de Cristo, nenhum de nós pode ser aprovado. E este é um momento que a palavra nos mostra o juízo de Deus sobre aqueles que estão distantes do Senhor. Muitas vezes nós gostamos de falar de um Deus de amor, e é duro para nós falar de um Deus de juízo. Porém, o amor de Deus e a justiça do Senhor são caráter de Deus e eles não se anulam. São atributos do Senhor que convivem pacífica e perfeitamente no ser de Deus. Deus é tanto amoroso quanto justo. E não há injustiça quando Deus condena o pecador, uma vez que o pecado não é gerado por Deus, mas o próprio pecador colhe as consequências do seu próprio pecado. E Deus manifesta justiça. Irmãos, saibamos nós que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Salmo de número 73 e, curiosamente, o de número 37, também nos narram questões semelhantes, mostrando o coração do salmista relutante a Deus, dizendo, os ímpios prosperam, os ímpios engordam, a vida dos ímpios vai bem, nada lhes acontece de mal. E o salmista chega a um ato do salmo de dizer, mas sei que em algum momento eles estarão em caminho escorregadio. Cedo ou tarde virá juízo de Deus sobre aqueles que abandonam o Senhor e aqueles que vivem em maldade, em violência no seu próprio coração. E o texto bíblico vem nos dizer que o Senhor abomina aquele que ama a violência, e a estes o Senhor fará chover sobre eles. Uma pequena palavra que não foi traduzida, laços. O Senhor fará chover laços sobre aqueles que outrora eram caçadores. É curiosa a forma do texto hebraico, numa construção poética, de nos mostrar que Deus lhes dará paga do próprio pecado e da própria violência com que agiram.
E mais do que isso, o Senhor trará sobre eles vento abrasador, o sopro de Deus que traz o calor, o furor da ira de Deus, ira justa, e esta será a parte do seu cálice. E eles sorverão o cálice da ira de Deus, e será feita justiça a este mundo. Lucas, por que é que nós, então, não tomaremos deste cálice? Por que é que nós podemos ser encontrados, como diz o verso 7, justos? Somente por causa de Cristo. E em Cristo nós podemos contemplar o resultado da aprovação dos justos, quando a palavra de Deus nos diz: o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. A justiça é o próprio caráter de Deus, é o próprio ser de Deus, e Deus não pode agir de forma injusta, porque assim Ele é, perfeito no seu ser. E o texto nos diz que, além do seu ser, o seu agir manifesta este caráter. Os atributos de Deus são revelados na forma justa como Ele age conosco. Não seria Deus injusto, então, em nos preservar intactos deste cálice da ira de Deus, quando nós mesmos somos pecadores? Irmãos, é certo que o próprio texto bíblico nos mostra em uma analogia, repetindo este mesmo termo no Novo Testamento, quando o Senhor diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. O cálice da ira de Deus foi sorvido por Cristo. Todo o pecado do mundo, na sua condenação, na sua injustiça, foi derramado intensivamente sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. De modo como o Senhor não ficou eternamente no inferno, mas todo aquele peso foi instantaneamente, intensivamente derramado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, porque os nossos pecados não nos transpassaram, não nos consumiram, mas consumiram ao nosso Senhor. E este é o sacrifício de Cristo, que se entrega por pecadores. Esta ira de Deus, que era sobre nós, foi levada em Cristo, para que nós agora pudéssemos ser achados como retos que contemplarão a face do Senhor. Irmãos, nós alcançaremos o favor de Deus. Nós contemplaremos a face do Senhor, Deus nos será favorável, porque em Cristo nós entendemos que somos feitos justos, que somos feitos santos, e que esta ira de Deus não será derramada. Deixe-me dizer a você, meu irmão, a força e o vigor para enfrentar essas tribulações não são a sua. Não são a boa família que vai te amparar. Não é as riquezas e os bens que você tem que vão te dar uma situação favorável a enfrentar esses problemas. Não é este governo, não é o ter ou não ter empecilhos, ainda que sejam difíceis para nós lidarmos com empresas fechadas e muitos irmãos sofrendo com isso. O que vai nos favorecer e nos conduzir a vencer essas provações é Cristo. É estar no Senhor. Nós falamos na escola dominical há algum tempo sobre a nossa união com Cristo. A forma como intrinsecamente estamos ligados a Ele. E o apóstolo Paulo expressa isso quando diz em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Dada vez que a nossa vida está em Jesus e não há separação de nós em Cristo. E é somente por isso, irmãos, que nós podemos falar, exortar uns aos outros e a uma dizer: nós venceremos esta provação, porque nós receberemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus quem nos conduzirá neste fogo purificador, neste fogo que trabalhará as nossas vidas a ser mais santos e mais parecidos com Cristo. E não estejamos nós ignorantes para o fato de que este fogo é consumidor e os ímpios serão abrasados
e consumidos neste fogo da ira de Deus. Irmãos, o Senhor nos mostra a forma como nós temos confiança e deleite em Deus. Eu não quero ser repetitivo. A palavra confiança deve ter sido falada umas 36 vezes na semana passada. Isso que nos resta. O que mais o texto bíblico nos conduz, senão a dizer: refugie-se no Senhor, espere nele, porque os retos lhe contemplarão a face. O Senhor sabe o que está acontecendo, os olhos do Senhor pairam sobre esta terra e nada foge ao seu zeloso controle. E o Senhor está nos dizendo: os justos me contemplarão a face, porque os meus olhos do meu santo templo, do meu santo e sublime trono, contemplam a terra. E eu sei exatamente o que acontece. Vocês contemplarão a minha face. Meu irmão, eu sei que este não é um exercício fácil. Dá para confessar os pecados no púlpito e posso dizer que o meu coração muitas vezes fica pesaroso, fica dolorido de ver a situação que nós passamos. Muitas vezes o nosso íntimo nos diz, né, Senhor, não dá para o Senhor voltar? Será que não é agora o momento da vinda do Senhor? Será que já não nos basta o sofrimento? E talvez seja tão pouco ainda, irmãos. Mas fato é que o Senhor está nos trabalhando e nos ensinando. E o Senhor está nos oferecendo um refúgio. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos esconde sob as suas asas, como a galinha esconde os seus pintinhos. Nós temos este santo refúgio no Senhor. É este o tempo, irmãos. É este o ensino de Deus a nós. Buscarmos segurança em Deus, buscarmos refúgio no Senhor. É Ele quem intervém a nós, é Ele quem vê tudo o que se passa, é Ele quem nos dará favor, Ele a quem nós podemos contemplar a face, em Cristo Jesus. E orar a Deus e clamar por misericórdia e ser ouvidos. E esperar no Senhor, sabendo que, ou não sabendo o que se sucederá adiante. Pedir a Deus cura física, sabendo que Deus é poderoso e pode operar sobre nós. Descansar no Senhor aqueles que já perderam entes queridos e saber que ainda há vida, ainda há esperança, e aqueles que já morreram, a esperança está em Cristo. Tessalonicenses nos diz isso, que não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, sabendo que o Senhor os ressuscitará no último dia, a saber, aqueles que temem a Deus, aqueles que têm o Senhor Jesus por seu Salvador. Os irmãos que estão enfrentando dores e lutas quanto aos seus empregos e trabalhos, o medo de ser mandado embora de novo, o medo da empresa falir e fechar, irmãos, Deus nos dará sustento. E o pastor pregou um baita sermão de manhã, que deve pregar na semana que vem sobre isso, entendendo que tudo que nos é necessário, o Senhor nos dará. Uma banda um pouco nova, o Projeto Sola, nos canta o Salmo 23 em outras palavras, dizendo: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Certamente o Salmo 23 nos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refugie-se no Senhor. Refugie o seu coração, a sua mente no Senhor. Você que tem se encontrado aflito, temeroso, triste, depressivo, não quero diminuir a sua dor, o seu sofrimento, mas dizer a você mais uma vez: nenhum dos recursos humanos, nenhuma alegria ou esperança desta vida pode se comparar àquilo que Deus está nos oferecendo na sua presença. E a palavra do Senhor é: se refugiem em mim, estejam acolhidos em mim. Leve o seu coração ao Senhor assim, meu irmão. Leia a palavra de Deus, repita em voz alta, exorte a si mesmo, ore a Deus, mantenha o seu pensamento cativo no Senhor e não nas incertezas deste mundo. Deus nos tem chamado à confiança e mais uma vez nos refugiemos no Senhor. Que Deus nos abençoe.